Eu saúdo a toda a congregação com a paz do Senhor Jesus e os convido para estar em pé e abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Marcos, capítulo 9. Leremos a partir do versículo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 14, que diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-lhe ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Até aí, a igreja pode sentar-se. Meus amados, a primeira coisa que é importante entendermos no texto em que lemos é que Jesus, ele estava no monte junto com Pedro, Tiago e João. E naquele monte Jesus transfigurou-se diante dos três. Lá no monte, Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus. Mas diz a Bíblia que quando Jesus desceu do monte com seus discípulos, ele encontrou um grupo de escribas que discutia com os 9 discípulos que haviam ficado no vale. Enquanto no monte havia a glória de Deus, porque a glória do Todo-Poderoso se manifestou no monte para apenas 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai para o vale, ele encontra uma circunstância totalmente adversa do monte. Porque no vale, um grupo de escribas questionava a posição dos discípulos, dos outros 9 que não haviam subido o monte. E a primeira coisa que é importante entendermos que a vida, ela é feita de montes e de vales. A vida, ora nós estamos no monte, ora nós estamos no vale. No monte nós vemos a glória de Deus, no vale nós precisamos enfrentar as lutas.
Eu creio que há pessoas aqui, há alguns que estão no monte, desfrutando da glória, rendendo louvores a Deus por aquilo que já viram e pela maneira como Deus operou em suas vidas. Mas há um outro grupo que está no vale, há um outro grupo que está enfrentando uma outra circunstância. E quando Jesus chegou no vale, ele encontrou uma cena, e a cena foi a seguinte: os religiosos em Israel questionavam os 9 apóstolos que haviam ficado no vale. E em meio àquela discussão, Jesus interrompeu e perguntou a eles: o que vocês estão discutindo? E de repente, aquela cena foi interrompida pelo desespero de um pai. Lá no Monte a Glória, lá no vale, um pai desesperado, com um filho atormentado. E os discípulos de Jesus discutindo com os religiosos em Israel. Enquanto a necessidade do pai passava desapercebida aos olhos dele, eles simplesmente discutiam. Há muitos que entram nas igrejas trazendo problemas, trazendo tormentas. Mas infelizmente há muitos que estão como os discípulos com os escribas, apenas discutindo posições, discutindo conceitos da Bíblia, discutindo aquilo que entendem ser e aquilo que não entendem ser, enquanto há muitos aflitos que estão esperando por uma bênção. E eu quero parar por alguns instantes para dizer uma coisa: evangelho não é discussão de ideias. Evangelho, diz a Bíblia, é poder de Deus para todo aquele que crê. O que Jesus encontrou foi uma discussão de ideias, e Jesus quis mostrar uma coisa: evangelho não é isso. Enquanto eles discutiam, havia um pai sofrido, havia um pai desesperado, com um filho atormentado pelo inimigo. E de repente aquele pai manifestou-se dizendo o seguinte: Senhor, eu trouxe meu filho para que os teus discípulos expulsassem o demônio dele, e não puderam. E naquele instante, Jesus faz uma pergunta àquele pai. Jesus virou-se para aquele pai e disse o seguinte: há quanto tempo acontece isso? E eu parei nesse texto, eu comecei a imaginar, mas será que Jesus não sabia há quanto tempo aquilo acontecia? É claro que sabia, porque Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que se passa conosco. Ele conhece cada detalhe dos nossos corações, cada aflição que nós vivemos, cada problema que enfrentamos. As lutas que vivemos podem estar ocultas a muitos, mas a Ele não. Ele é conhecedor de tudo, e nada passa desapercebido aos seus olhos. Mas por que então Jesus fez a pergunta: há quanto tempo acontece isso com esse menino? Não era Jesus que precisava da resposta. Na verdade, Jesus queria conscientizar aquele pai da resposta que ele havia de dar a Jesus. E aquele pai virou-se para Jesus e disse assim: isso acontece com meu filho desde a infância. E no original diz: isso acontece com ele desde que saiu do ventre. Isto é, sempre aconteceu. Só que quando é criança, ele ora se lançava na água, ora se lançava no fogo. Quando era criança era fácil controlar, mas ele já não era mais uma criança, era um jovem. Na verdade, aquele pai, Jesus estava mostrando a ele o seguinte: há quanto tempo acontece isso? Há determinados problemas que acontecem na sua vida há muito tempo. Só que outrora era pequeno ainda, era criança, era menino, você controlava, mas cresceu e agora você não controla mais. E é isso que Jesus estava conscientizando aquele pai. Isto é, quando você controlava, você não pediu socorro, mas agora que fugiu ao seu controle, você vem pedir socorro. Há quanto tempo acontece isso? A pergunta de Jesus é para nós aqui. Aquele homem veio trazer, atribulado, angustiado, veio trazer um problema do seu filho. E não há coisa que nos afeta mais do que o problema dentro da nossa casa. Os problemas lá fora, nós podemos tratá-los e de certa forma nos atingem, mas não como os problemas dentro de casa. Os problemas que mais atormentam a todos nós é aquilo que acontece dentro de casa e não fora de casa.
E aquele pai ouviu de Jesus dizer: há quanto tempo acontece isso? Há pessoas aqui nessa noite que estão vivendo problemas, e o menino, quando era pequeno, estava sob controle, mas quando cresceu, fugiu ao controle. Há quanto tempo acontece isso? E o pai disse: desde a infância. Há problemas que muitos estão vivendo que acontecem há muito tempo, desde a infância. Só que o menino cresceu e tornou-se um jovem, isto é, o problema é o mesmo, mas agora fugiu ao controle. O problema é o mesmo, já acontece há muito tempo, mas agora eu não consigo mais controlar. Era essa a consciência que Jesus estava dando àquele pai. Há pessoas aqui nesta noite que já vivem problemas há muito tempo, já vivem uma situação que vem no transcorrer dos anos. Só que hoje chegou o dia em que você está dizendo: fugiu ao meu controle, eu não controlo mais. E nós só buscamos socorro quando foge ao controle. Enquanto nós achamos que dominamos o problema, nós vamos contornando. Contornamos hoje, contornamos amanhã, né? Nos esforçamos na esperança que aquilo acabe, mas não acaba. Só há um que pode pôr fim ao seu problema. Chama-se Jesus de Nazaré. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele desceu da glória para trazer a solução de um lar aflito e sem esperança. Ele desceu do monte para isso, e Ele está presente neste culto, porque a promessa que Ele fez foi: estarei convosco todos os dias. Há grupos aqui, há um grupo aqui que está no monte, que está dando glória por aquilo que aconteceu ontem, por aquilo que ocorreu hoje pela manhã, mas há outro grupo que está no vale, aflito. Há um grupo aqui que está desesperançoso. Há um grupo que está chegando aos pés de Jesus para dizer: Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso que tu operes. E aquele pai, depois de ouvir essa pergunta de Jesus, eu quero chamar a atenção para o que aquele pai disse a Jesus. Aquele pai havia acabado de passar por uma decepção, porque ele trouxe o filho para ser curado, e os discípulos de Jesus não puderam curar o menino. Aquele pai vinha de uma situação em que ele já tinha se decepcionado. Pode ser que você tenha vivido em algum lugar e você tenha entrado hoje na igreja com decepções. Você esperava ter recebido uma bênção e não recebeu. Mas hoje você não será atendido por discípulos. O Rei da Glória, Jesus de Nazaré, aquele que não mudou, aquele que deixou o esplendor da glória do Pai, Ele está presente na igreja para dizer uma coisa: que Ele tem poder, que Ele é o mesmo Deus, que Ele não mudou, que Ele está presente hoje para atender necessidades. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que aquele pai virou-se para Jesus e fez a seguinte pergunta. Olha o que aquele homem disse a Jesus: se tu podes, cura o meu filho. Aquele pai, na verdade, ele estava colocando em dúvida, ele estava como que igualando Jesus aos demais. Então ele disse assim: se tu podes, isto é, se tu tens poder para isso, porque eu não sei se o Senhor tem. Pode ser que o Senhor seja como os outros e não tenha poder para resolver o meu problema. Então, se tu podes, pode ser que você tenha entrado na igreja assim: será que Deus tem poder para resolver? Será que Ele pode? E eu quero te dizer uma coisa: não há nada que Deus não possa. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus. Aquilo que o pai disse a Jesus foi: se tu podes. E Jesus transferiu para ele. A pergunta foi: se tu podes. E Jesus disse assim: eu posso. Agora, para eu operar, eu vou te fazer uma pergunta: se tu podes crer. A pergunta dele foi: o senhor tem poder para operar? Ele estava dizendo assim: eu só opero quando a pessoa crê. E você está duvidando que eu tenho poder. Então eu não posso operar se você não crê. Porque a base da operação do poder de Deus é se você crê. Então aquilo que os discípulos fizeram é uma coisa, aquilo que Jesus faz é outra. A maneira como Jesus te trata é outra. Jesus não é discípulo, Ele é mestre. Jesus não é um qualquer.
Ele é insubstituível, Ele é único, Ele é aquele que opera o que ninguém opera, Ele realiza aquilo que nenhum homem algum pode realizar. E é por isso que Jesus virou-se para ele e disse assim: se tu podes crer, porque a única coisa que Jesus requer do homem para ele operar é: se tu podes crer. Poder ele tem, irmão. Se você se decepcionou em algum lugar, aprenda uma coisa: a decepção é do homem, não é de Deus, porque Deus não decepciona, porque Deus não falha, porque Deus é fiel, porque Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Quem decepciona são homens, e Ele não é homem, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória. Então creia nele. Aquele homem foi sincero, e aquele homem virou-se. Jesus disse assim: se tu podes crer, porque poder eu tenho, mas o que é fundamental para eu operar é crer. Sem fé ele não opera, sem fé ele não opera. Não subestime o poder de Deus, mas creia. E aquele homem foi sincero, porque Deus se agrada da sinceridade. Aquele homem virou-se para Jesus e disse assim: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu até creio, mas a minha fé vacila. Eu até creio, mas a minha fé é desconfiada. Eu até creio, mas ora eu creio, ora eu não creio. Na verdade, quem ia do fogo para a água não era o menino, era ele. Quem era o inconstante da casa não era o menino, era ele. A nossa casa tem a nossa cara, a nossa casa tem a nossa fisionomia. Às vezes os filhos não vão bem, sabe por quê? Porque ora o pai está na água, ora o pai está no fogo, ora a família está de um lado, ora está do outro. E é por isso que Jesus diz assim: se tu podes crer, se tu creres, eu operarei, porque a base para eu manifestar o meu poder é se você crer. E aquele homem foi sincero para dizer: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Há muitos aqui que podem até crer, mas crer de forma desconfiada. E se você crê de forma desconfiada, se você não crê que Deus pode operar na sua casa, se você não crê que Deus pode restituir o seu lar, se você crê, mas assim: ah, pastor, eu creio, mas também assim, porque é muito para Deus, é muito. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: há coisa extraordinária no Evangelho. O Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho é para um povo considerado por muitos aí fora como um povo diferente. Sabe por quê? Porque para viver o Evangelho, você precisa de crer em determinadas coisas que o mundo não crê. Em que, pastor? Vou dizer: você precisa de crer que 3 milhões de pessoas, quando saíram do Egito e o exército de Faraó veio perseguindo, 3 milhões de pessoas, o mar vermelho se abriu e passou ali a pé enxuto, mulheres, crianças, idosos. E de repente veio o exército de Faraó, montado em carros e cavalos, e afogou nas águas. Aí um professor de ciência disse assim: isso não foi milagre, porque naquela região do Mar Vermelho, há determinadas épocas e em um determinado local, a água fica no joelho, então é fácil passar. Israel passou com a água no joelho. E alguém que conhecia Deus deu um glória a Deus, dizendo aleluia. E o professor perguntou assim: mas por quê? Porque, professor, eu acho que o senhor tentou desqualificar Deus, e eu creio que o senhor aumentou o milagre. Mas por quê? Porque Deus fez passar idoso, criança, bebê, com água no joelho, e Deus matou um exército montado em cavalo com água no joelho. Então o milagre é maior. Meus irmãos, se você não crê, Deus não pode operar, porque a base de Deus operar é: você tem que crer. Sem crer, Deus não opera. É por isso que o mundo olha para você, o crente, diz assim: o crente é diferente. Ele crê, sabe o que? Nós cremos que havia uma muralha em uma cidade forte, e Deus deu uma ordem a Israel dizendo assim: rodeia a muralha 7 vezes. No último dia, rodeia 7 vezes. 7 dias, todo dia, rodeia uma vez. No último dia, rodeia 7 vezes. E no final, quando acabar de rodear a cidade, vocês vão dar um grito e a muralha vai cair. E a muralha caiu.
Para ser crente, me perdoe, para ser crente não pode ser normal não. Para ser crente, meu irmão, tem que crer em Deus. E Deus é o Deus do impossível. Ele opera onde ninguém opera, Ele realiza o que ninguém realiza. Então crer em Deus é a base para Ele operar. Você imagina bem, crente é assim. Crente crê que um dia Israel estava pelejando e um homem orou, e a Bíblia diz que por um dia inteiro o sol se deteve no meio do céu. Por 24 horas, praticamente 24 horas, o sol esteve a pino. Josué orou, dizendo: sol detente em Gibeão, e tu no vale de Ajalon, e o sol se deteve. Que maravilha! Israel venceu. Sabe por quê? O povo de Deus só vence quando há luz. O povo de Deus não vence nas trevas. Querem ver mais? Elias subiu o monte. Estava lá os profetas de Baal, clamaram a Deus e Deus não respondeu. Elias fez a oração e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Para crer nisso, irmão, tem que ser diferente. E eu quero convidar você, se você não crê, ore como esse homem orou, dizendo: Deus, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E Deus vai acrescentar fé para você crer. Você vai crer que Ele vai mudar a sua vida. Você vai crer que Ele vai contar uma nova história. Você vai crer que Ele vai operar no seu lar, no seu casamento, no seu filho, porque Ele não mudou. Quem muda são os homens, Deus não muda, Deus é o mesmo. E nós vamos encerrar dizendo uma coisa: se tu podes crer. E o pai do menino disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Aquele pai tinha um filho dentro de casa que era mudo. E todos sabem que a criança que não fala por ser mudo é porque não ouve. Porque se você não ouve, você não fala. E aquele menino, ele estava tomado por uma possessão de um espírito surdo-mudo. Existem jovens dentro de casa que não ouvem o que os pais dizem. Aquela operação maligna muitas vezes está dentro de casa. Há quanto tempo acontece isso? Diz assim, desde a infância. Tem gente dentro de casa aqui que não ouve o conselho do pai, é surdo. Sabe por quê? Se você é surdo, você não pode falar. Aprende uma coisa: Deus colocou seu pai como autoridade dentro da sua casa. Deus colocou o pastor como autoridade na igreja. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, você também não vai dar glória a Deus, porque só fala quem ouve. E é por isso que a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo está falando, porque quem ouve também fala. Quem ouve a voz de Deus dá glória. Quem ouve canta louvores. Quem ouve exalta o nome dele. Sabe por quê? Porque você ouve. Você só fala porque ouve. No livro de Marcos, no Evangelho de Lucas, perdão, o Evangelho de Lucas diz que este menino, este jovem, era filho único. O Evangelho de Lucas diz isso. O pai vira-se para Jesus, no Evangelho de Lucas, e diz assim: este é meu único filho. E eu quero parar para dizer uma coisa. Nesse dia, foi o encontro de dois filhos únicos. De um lado estava o filho único de um pai desesperado. Do outro lado estava o filho único do Deus Todo-Poderoso. De um lado um pai desesperado, do outro lado o pai da esperança. De um lado um filho único que não falava, do outro lado o filho único que é conhecido como o Verbo de Deus, como a palavra de Deus, como o Logos de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De um lado um não falava, do outro lado o outro era o Verbo. De um lado um não ouvia, mas o Filho de Deus ouviu quando o Pai disse: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. É aquele, eu me comprazo nele. Esta noite você pode estar trazendo o seu filho, você pode estar trazendo o seu problema, aquilo que foi gerado dentro da sua casa. Filho é aquele que foi gerado.
Há situações que foram geradas dentro de casa que não tem solução, e cresceram, e por crescer, perdeu o controle. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa: há um Deus que não mudou, Ele é o mesmo Deus. Esse Jesus que operou nessa casa, nesse lar, é o mesmo que está presente hoje neste culto. E o que Ele realizou aqui, Ele tem poder para realizar hoje. Ele só depende de uma coisa. Eu quero convidar você a fechar os olhos e a dizer: eu creio.